baguncei a divisão. Esparramei, peguei sua opinião, 1, 2, pisei. Se der palpitação não dá nada, conta até 3. Negrita da lacaia, cala que samba no beat. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. Geração Tombamento, eu me considero geração Tombamento devido a esse espaço de militância que ele proporciona atualmente na minha vida. A partir do momento que eu fui entendendo o que realmente era e que não era só uma questão de estética, eu fui entrando nesse movimento e concretizando as minhas ideologias para dentro dessa área da militância que o espaço me propõe. É isso. Eu não me reconheço dentro desse lugar pela relação de que existem muitas mulheres pretas que ainda não se reconhecem nem dentro do empoderamento ou ainda não se reconhecem negras. Então a gente precisa classificar a partir do ponto de vista em qual contexto você traz essa afirmação, né? Esse logo, esse status, para quê que serve? Para quem que serve? O movimento do tombamento, toda essa história, já que até tombar, tombei, vem de maravilhosa Carol Conká, nossa rainha, diva, é toda de empoderamento da militância negra, do feminismo, tanto o feminismo no contexto geral como a vertente do feminismo negro, das comunidades LGBTQ, transfeminismo ao qual eu estou sendo introduzida agora. Então eu me identifico sim, o tombamento, sem talvez a sua pegada, talvez às vezes traz um nível de futilidade, né, e de ser alguma coisa estética, mas que tem de fato uma mensagem por trás. Que eu estou me vestindo assim, porque eu estou expressando a minha forma de pensar em relação à política do momento, o que está acontecendo no meu meio ambiente, os preconceitos, as minhas limitações, todas essas questões que você emprega, você pega a moda e você usa ela a seu favor para quebrar todos esses tabus e tentar, de alguma forma, hackear o jogo. O que me causa interesse na moda é a possibilidade que a gente tem de usar o nosso corpo como uma ferramenta de comunicação, assim, que consegue expressar valores da nossa própria história, da história, assim, o que o corpo representa na sociedade que a gente está vivendo. Então, acho que a moda vem como um meio que comunica. Eu lembro que qual menina negra nunca fez isso, né? Quando você termina de lavar o cabelo, aí você põe a toalha na cabeça e finge que seu cabelo é liso, entendeu? Era muito difícil eu conseguir aceitar, eu acho que eu não tinha compreensão de que o meu cabelo era crespo, entendeu? Eu achava que aquilo era uma fase e que depois, posteriormente, na adolescência, eu ia ter um cabelo que nem a das minhas amiguinhas brancas. Eu me questionava do porquê não ser igual das outras meninas, o porquê que elas caçoavam tanto de mim, porquê que elas não me respeitavam. Eu não entendia que aquilo era meu, que aquela era eu e que sim fazia parte de um processo. Politicamente negra foi a partir do momento do saraus. O saraus me forma para esse universo, né, de me reconhecer negra politicamente falando, né, de me impor das militâncias, as causas, as questões, o machismo, o recorte, a pirâmide social que existe, né, de preconceito, que é o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, né? Então ainda tem todo esse lugar para você estudar e ainda é muito pouco, porque você vai procurar formas de aprofundar o seu estudo e você tem que ficar vasculhando muito, não está acessível para a gente ainda, né? Saber da nossa história ainda é um lugar que não está acessível, a gente ainda precisa recorrer a pessoas que já estão numa caminhada há um tempo para preta, me recomenda alguma coisa, fala para mim onde que eu posso estudar, porque a sociedade não quer que a gente se reconheça quanto ancestralidade, né? Eu sou uma pessoa negra pouco retinta, tenho a pele mais clara do que a minha família em geral, mas que isso é um privilégio meu, que me coloca em situações de privilégio, mas que ao mesmo tempo, quando as pessoas têm que definir quem é branco e quem é negro, eu não vou ser colocada igual aos brancos. Então,
acho que isso é um desafio de todo mundo se racializar, de você entender qual é o seu contexto, qual é a sua ancestralidade e entender quais são os conflitos que você está imersa. Isso me lembrou de um ponto muito interessante, dos negros, porque eu vivo uma vida de acesso a um estilo de vida de classe média. Os negros que conseguem alguma coisa, os negros que estão numa situação boa e ainda querem ser a favor de meritocracia, falam, não, mas eu consegui. E eles, com esse discurso deturpado, viram álibi dos brancos que querem falar, não, você é preguiçoso. Porque eu conheço fulano de tal lá, que é negro, e ele conseguiu. Ah, não, realmente, você ralou pra caralho, mas os seus pais tiveram condição de pagar uma faculdade pra você, talvez você não teve que estudar e trabalhar e ajudar em casa. Só o fato de você ter conseguido só estudar é um privilégio. Você é enquanto negro, entendeu? Então, esses aí, I got something for you. Acredito que o colorismo seja o quanto o capital tem força sobre as relações raciais. Eu acho que é muito importante que a gente faça essa análise de se entender, de se racializar, porque a gente está colocado num país que historicamente tenta apagar a cultura negra. Então é importante que você enxergue as suas raízes, valorize elas e lute por elas. Todo estudo que se faz num recorte periférico, negro-racial, ele é autodidata. Não existe pessoas que te influenciam nas periferias a estudar isso, assim. Então, quando você vai para a faculdade e se especializa, o seu primeiro contato com essa experiência foi autodidata. Nas escolas não existem essas referências, a televisão não te dá a representatividade necessária, as bonecas, as roupas, o outdoor, é tudo um outro padrão, que é um padrão europeu, que te faz querer se moldar a esse lugar, né? Acho que a questão da representatividade para mim não teve muito também, porque eu ligava a TV, eu via mulheres brancas, eu via negras alisadas, então eu achava que aquele meu cabelo que eu tinha naquele momento era um cabelo passageiro. E quando eu crescesse, eu ia ter o meu cabelo liso e ser igual e ser aceita por todos. Eu sou negra, tá? Existem 1 milhão de tons diferentes de negritude, entendeu? Por que eu chego em vários jobs e os maquiadores não têm base no tom da minha pele? Por que eu tenho que fazer o comercial com a pele acinzentada? Porque não tem um tom de base na minha pele. Por que os produtos eu uso a mesma base de uma mesma marca há muitos anos? Essa é uma marca internacional. Então, quer dizer, lá fora tem todos esses produtos. Por que não chega no Brasil? Quando a gente pensa em culturas que não são essas dominantes, que não são caucasianas, que não são brancas, a gente tem diversas culturas que resistiram e criaram seus próprios significados, seus hábitos, suas estéticas, e que muitas vezes, quando essa outra cultura que é a dominante, branca, caucasiana, imperialista, chega e encontra essa cultura, pega ela para fazer o que vai ser de benefício para ela. Acho que a moda hoje em dia, e eu sinto que cada vez mais, ela vem sendo usada com essa proposta, né? De ser um instrumento para a gente se fortalecer e enfrentar as questões de identidades que estão colocadas na nossa sociedade hoje. Se eu levar esse contexto, que é afrontar uma sociedade a partir do resgate que eu fiz da minha ancestralidade, que eu faça, né? Então, que eu assuma os turbantes, as capulanas, o modo de vestir, de cumprimentar, a religiosidade, mas que isso não seja uma relação de eu afrontar uma outra irmã preta por causa da vestimenta, assim, né? Porque em vários espaços e âmbitos culturais você vê que é uma disputa de egos mesmo, né? O lance de ver quem que tá com a capulana da marca mais cara, com o tecido mais caro, e entender que essa relação de trazer esses adornos, né, de África, traz uma relação que é semelhante ao valor que a chita tem para o nordestino, né? Então, se for com esse intuito de proposta, de um resgate da raiz, de ancestralidade, que se use. Agora, se for numa relação de só vestimenta e aí você não levar esse discurso de afrontamento para cárceres privados onde mulheres estão lá, para as cozinhas das escolas onde as mulheres negras estão lá, para a relação de crianças que ficam nas entidades porque não foram adotadas porque eram negras, ainda estão lá. Então, aonde que a gente quer chegar com esse discurso, né? Para quem que a gente quer levar essa ideia e possibilidade de empoderar? Para quem? Valorização
E a visualização de da estética negra é político, do tipo, você vê na rua uma mina de turbante, aquilo significa algo. Aquilo, uma mina preta de turbante, aquilo tem significado histórico. Então, eu acho que pensar na estética é pensar em política e não que... Eu penso que é uma estratégia de você se mover politicamente. Você usar seu corpo de diversas maneiras para fazer uma manifestação política. Eu acho que teve essa relação do parar de alisar o cabelo e questão da minha identidade, eu acho que isso foi com o tempo. Não foi uma coisa assim imediata. Tudo aconteceu devido a problemas financeiros, entendeu? Que eu comecei a trabalhar e aí quem bancava minhas questões era eu. Porque eu usava mega hair e aí o tic-tac tava fazendo altos buracos na minha cabeça. E aí eu falei, o que eu vou fazer? O que eu faço? E aí foi por esse viés, entendeu? E aí eu comecei e falei, olha, vou me permitir a isso. Eu queria um cabelo, sei lá, da Thaís Araújo, entendeu? Eu queria um cabelo, sei lá, que nem o dela, que nem o seu, entendeu? E eu, a partir do momento que eu cortei e vi ali a minha raiz, foi me dando desespero, porque o meu cabelo não ia ficar daquele jeito. Então, foi uma etapa bem difícil. Então, tipo, o que eu quero dizer é que, assim, não foi uma coisa imediata. Eu parei, vou parar de alisar o cabelo, pum, virei militante. Sei o que realmente isso significa. Não foi assim. Foi com o tempo. Tá rolando, eu tô percebendo uma pesquisa, muita coisa rebuscada da nossa história que nos foi negada, que a gente tá introduzindo cada vez mais. Eu acho que é isso que a gente tá conseguindo projetar com cada vez mais potência, com cada vez mais... E conquistando mais espaços, não só no cenário da música, mas como no cenário da moda, enfim. O que a minha poesia tem falado ou alcançado pessoas para além do comum, né? O que que diferencia eu estar escrevendo? Porque eu posso ser só mais uma escritora, né? Que tem um rostinho bonitinho, que vai conseguir trabalhos televisivos e midiáticos, mas aonde que está chegando a minha poesia? Está chegando no cárcere? Está chegando nas pessoas que estão na Cracolândia? Está chegando para a periferia? Para minha vizinha está chegando? Se não está, não faz sentido continuar. E aí esse afrontamento para mim não comunica. Porque para quem que eu estou falando, né? Falar de afrontamento para vocês que estão estudando isso, que fazem parte desse contexto, que integram esse núcleo de pessoas que pensam assim, é fácil, porque você já tem um conhecimento. Eu preciso dialogar com para quem não chegou ainda. Coletividade Namíbia, a gente tem artistas visuais, nós temos DJs, cantores, que mais? Atrizes, atores, fotógrafos, enfim. Eu entendo como um networking de artistas negros desse circuito que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente está ocupando, que a gente está fortalecendo. Dentro de todas as causas que a gente podia militar sobre, não necessariamente estar na festa eletrônica seria prioridade. Talvez tem transfeminismo, tem feminismo negro, tem outras causas na periferia, mas é o espaço em que a gente ocupa. Então, se eu sou performer e eu estou na noite, o meu trabalho é conseguir abrir espaço para que cada vez mais pessoas também consigam trilhar esse meu caminho. Depende de como se leva isso, se é a questão da estética ou se é a questão de afrontar essas relações que foram, digamos, impostas por sistema e não representar isso um indivíduo, né? Aquele indivíduo é causador de toda a minha repressão histórica, política e racial. A gente precisa trazer esse lugar de afrontar o sistema, a sociedade, o patriarcado e não um indivíduo. Eu queria falar de amor. Sabe falar mais vezes? Eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Também o vejo na brisa que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas, indescritíveis. Eu transfiro o amor no deslizar dos carinhos do meu nego. Em tudo que vejo, o amor está. Quando se oferta um olhar, na procura dos meus por um abraço, esse espaço de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu. A minha maturidade me faz assumir o quanto os meus braços abrigam. Aos meus que brigam, com o sistema, com o dilema, é tanto problema, uma pena, e eu reflito.
Eu queria falar de amor, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda, onde antes era a semente da fruta que eu chupei. Persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas... Faia. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá pra mim falar de amor. Não apenas. Porque a poesia é o instrumento que eu milito. É o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour na passarela, mas não vejo todo ele na favela. Na comunidade que bota a mão e faz acontecer. Eu vejo o timbre grave e rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de socorro. Eu vejo gesticular frenético ao recitar a poesia, mas também vejo a menina séria, com seus problemas que não têm métrica. Eu queria falar mais de amor. É sério, falar mais vezes, mas não dá. Com tanto genocídio na favela, com a falta da mistura na panela, com uma rua como moradia, com a disputa por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa pelos editais, como se o lugar ao sol fosse só o palco que eu flagro. Eu queria falar de amor. Falar mais vezes. Mas como que fala de amor se só ele não enche barriga? Há quem vê a moça na rua e ainda trate por me diga, mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver egos nos saraus pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra, enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por viver a sua realidade, quando a sentença de morte for pela escola da religião por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar versos de amor. Com a turbulência de energias, é necessário conduzir onde a sua se canaliza. Bora é pro ver, vai segurando. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império.